Boa noite, está no ar o Jornal da Câmara. Confira os destaques de hoje. Araras registra 2.001 notificações de Covid-19, 3 mortes e 183 casos confirmados. Governo do Estado de São Paulo prorroga a quarentena até o dia 28 de junho. No plano de retomada da economia, Araras segue na fase laranja. Bares, academias e barbearias estão proibidos de funcionar. Araras chega a 819 casos de dengue. Funcionários da Biblioteca Municipal aproveitam a pandemia para organizar acervo de livros. Foi lançada hoje em Araras a campanha do agasalho. A Câmara Municipal será um ponto de arrecadação. Vereadores aprovam projetos de lei que eliminam juros e multas de IPTU, ISSQN e conta de água e esgoto do Saema. Câmara entrou hoje na sua segunda fase das novas regras para a retomada gradual do seu funcionamento. E mais, a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Climatempo, e as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. O Jornal da Câmara só está começando. O primeiro assunto que a gente traz aqui no Jornal da Câmara de hoje é sobre o coronavírus. Vamos atualizar os números sobre a Covid-19. Aqui em Araras já passa de 2.001 notificações. Deste total, 1.805 casos foram descartados, ou seja, o paciente apresentou sintoma suspeito da doença, mas o resultado do exame deu negativo para a Covid-19. 13 pessoas aguardam o resultado dos exames, sendo que 12 estão internadas e 1 em isolamento domiciliar. Aqui em Araras, há 183 pessoas com Covid-19. Destes 183 casos confirmados, 3 pessoas morreram em decorrência da doença. 118 pacientes conseguiram se recuperar. 51 estão em casa em isolamento domiciliar e 11 pacientes estão internados em recuperação da doença. E o governo do estado de São Paulo prorrogou hoje a quarentena até o dia 28 de junho e atualizou as flexibilizações na capital e nas cidades do interior, incluindo Araras. Hoje, dia 15 de junho, a cidade de Araras vivia a expectativa de passar da fase laranja para a fase amarela, ou seja, permitindo a abertura de academias, bares, restaurantes e salão de beleza. Porém, com o aumento no número de notificações do novo coronavírus, Araras permanece na fase laranja, proibindo a abertura desses estabelecimentos. Só está permitida, por enquanto, a abertura do comércio, estacionamentos e concessionárias de veículos e atividades de escritório com horário restrito de atendimento ao público das 10 às 2 da tarde e com todas as recomendações de higiene. Daqui 15 dias, Araras será reavaliada novamente, podendo passar para a fase seguinte ou retroceder, dependendo dos indicadores de saúde e de isolamento social. O atendimento por delivery e drive-thru está permitido para o comércio alimentício de rua, bares, restaurantes e similares. Quem descumprir a lei está sujeito a punições e multas. Denúncias podem ser feitas à Guarda Municipal no 153 e no 3543 1532. E o aumento dos casos de dengue segue crescendo em Araras. O município registra até o momento, nesses primeiros 6 meses do ano, 819 casos da doença. 811 são autóctones, ou seja, o paciente contraiu a doença aqui em Araras. 11 casos são importados, foram contraídos em outras cidades. Na região norte está concentrada a maioria dos casos. São 200 pessoas infectadas com o vírus da dengue. Na região sudeste são 181 casos. Depois vem a região leste, com 141 casos. A região sul tem 126 casos da doença. Na zona oeste, concentra 88 casos. Na região central, tem 64 pessoas com dengue. E na zona rural, são 19 casos. E os funcionários da Biblioteca Municipal estão aproveitando esse período da pandemia do novo coronavírus para organizar o acervo de livros disponíveis para locação. A força-tarefa começou no início deste mês. Fechada ao público por conta da pandemia do novo coronavírus, a Biblioteca Municipal Martinico Prado passa por organização interna do acervo. Até o momento, já foram organizados mais de 8.000 livros provenientes de doações. E foi lançada hoje a campanha do Agasalho 2020 em Araras.
A ação pretende arrecadar cobertores, blusas, calçados e roupas em geral, que serão distribuídos às entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O sistema de arrecadação será feito com todo o cuidado por conta da pandemia do novo coronavírus. As doações poderão ser feitas no FUS, Fundo Social de Solidariedade. Aqui na Câmara Municipal também terá um ponto de arrecadação da campanha do agasalho. Vereadores aprovaram por unanimidade aqui na Câmara projetos de lei que eliminam juros e multas de IPTU, ISSQN e conta de água e esgoto do SAEMA. Com a aprovação pelos parlamentares, as famílias que passam por dificuldades financeiras nesse momento de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus, poderá pagar as parcelas vencidas nos meses de março, abril e maio do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e da conta de consumo de água e esgoto do SAEMA até o dia 31 de julho, sem acréscimos de juros, multas e correção monetária. Essa isenção se aplica também para quem for pagar o IPTU em parcela única, vencida em março. Se a pandemia persistir, esta data estipulada para pagamento, dia 31 de julho, poderá ser ainda estendida. E a Câmara também aprovou por unanimidade um projeto de lei complementar que reduz a jornada de trabalho e insere horário especial de trabalho a servidores portadores de deficiência. A redução da jornada de trabalho será deferida na proporção das horas necessárias às terapias e tratamentos do servidor com deficiência inserido no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal e da Câmara de Araras. A necessidade do benefício terá que ser comprovada por junta médica. O servidor que tiver o benefício concedido não precisará compensar o horário nem terá redução no salário. O benefício contempla também os servidores que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência. E a Câmara Municipal de Araras entrou hoje na sua segunda fase das novas regras para a retomada gradual de funcionamento. Desde hoje, dia 15 de junho, foram retomados os atendimentos ao público, inclusive nos gabinetes dos vereadores, de maneira individualizada. Uma pessoa por família, com agendamento prévio das 9 da manhã às 3 da tarde. Para ingressar ao prédio da Câmara, o munícipe terá que obrigatoriamente estar usando máscara de proteção para evitar o risco de contágio do novo coronavírus pelos servidores e pela população. As sessões ordinárias e extraordinárias seguem sendo realizadas com as portas fechadas. Ainda estão proibidas as realizações de sessões solenes, audiências públicas, sessões da Câmara Jovem e Câmara da Terceira Idade e reuniões com munícipes. E a seguir, a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Clima Tempo e as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. É já logo depois do intervalo. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo é uma verdadeira obra de arte. É, sem dúvida, um dos grandes cartões postais de Araras, localizado na principal avenida da cidade. Inaugurado em 1991 numa área de 3.300 metros quadrados, possui 36 metros de diâmetro circular, sem nenhuma janela, mas com muito brilho. É o único projeto feito pelo melhor arquiteto do século XX do Brasil, fora de um grande centro urbano, o talentosíssimo e famoso Oscar Niemeyer. O Teatro de Araras entrou para a história em razão de uma curiosidade. Ele foi um pedido feito pela sogra ao genro. Isso mesmo, Terezinha Ulson, que foi mantenedora do UNAR, mãe de Alaide Cristina Barbosa Ulson, casada com o governador da época, Orestes Quércia, foi quem solicitou a construção de um teatro em Araras. Daí a razão do apelido, o Teatro da Sogra. Administrado desde 2004 pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Teatro Estadual está preparado para receber os mais diversos eventos de manifestação cultural. Possui um total de 466 poltronas, mais uma sala de convenções com capacidade para 126 pessoas. Há uma exposição fixa de todas as obras projetadas por Oscar Niemeyer, no Brasil e no mundo. O local fica aberto para visitação todos os dias, inclusive nos finais de semana, das 9 ao meio-dia e das 13 às 19 horas. Acompanhe a programação de espetáculo pelo site www.teatroestadualdeararas.org.br
Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. Fica na Avenida Dona Renata, 4.901, em Araras. Telefone 3543-2450. A Biblioteca Martinico Prado, fundada em 1954, é um patrimônio histórico e cultural de Araras. Localizada na Praça Narciso Gomes, é parte integrante da vida de dezenas de milhares de ararenses de diversas gerações. Um espaço ideal para aprimorar o conhecimento e praticar a leitura. São 36 mil livros catalogados, acervo de jornais históricos para pesquisa, laboratório de informática com 9 computadores, impressora e internet gratuita, sala decorada exclusiva para o público infantil, salão nobre ideal para lançamento de livros, exposição, workshop, estudos, pesquisas e para eventos culturais organizados pelo poder público ou instituições sociais. Faça o cadastramento na biblioteca munido de comprovante de endereço, CPF, RG e o pagamento de uma taxa no valor simbólico de R$ 8,55. Você receberá uma carteirinha que dará acesso gratuito a muita educação, cultura e conhecimento. Biblioteca Municipal de Araras. Fica na Praça Dr. Narciso Gomes, no centro de Araras. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Acesse o site www.araras.sp.gov.br/biblioteca e saiba quais os livros estarão disponíveis para empréstimo. Visite, frequente, sinta o prazer da leitura. É de graça. E chegou a hora de conferirmos aqui no Jornal da Câmara as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Analista de contas a receber, assistente administrativo, assistente de suprimentos, auxiliar de mecânico, conferente no ramo logístico, coordenador de contas a pagar, estágio no setor financeiro, ferramenteiro, jardineiro, menor aprendiz, operadora de caixa, porteiro, vendedora. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. Chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Climatempo. Amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Máxima de 24 graus, mínima de 13. Na quarta-feira, sol o dia todo, noite de tempo aberto, com a máxima chegando a 24 graus e a mínima 12. Na quinta-feira, o sol prevalece durante todo o dia, não tem previsão de chuva. Na quinta-feira, a máxima chega a 25 graus, mínima de 12 graus. Na sexta-feira, sol entre nuvens, sem chuva. À noite, também não chove, máxima de 26 graus, mínima de 12. No final de semana, no sábado, sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, com a máxima chegando a 27 graus, mínima 18. No domingo, predomínio de tempo aberto com sol. À tarde, algumas nuvens, mas não chove. A máxima no domingo chega a 28 graus, a mínima chega a 19 graus. O Jornal da Câmara fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, no intervalo da sessão camarária, com mais um Jornal da Câmara para você. Uma excelente semana a todos, se cuidem e até lá!